Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, apesar de um pouco dissonante, talvez, por ser médico, mas eu não poderia recusar esse convite da Ana, e acho que antes das nossas colegas enfermeiras abordarem os temas, eu acho importante a gente pensar que nós estamos realmente num caminhar dentro de um modelo assistencial nesse país, que se chama SUS. Temos algumas diretrizes bastante claras, temos leis, e temos acoplado a esse modelo assistencial o serviço de assistência à saúde complementar, ou os planos de saúde. Mas o modelo assistencial que nós temos, não podemos deixar de pensá-lo em termos de ações de promoção, proteção e recuperação. Mais especificamente aqui teremos a abordagem no âmbito da recuperação. Mas as ações de promoção ou as ações educativas, as ações de proteção, que são ações mais vinculadas à vigilância sanitária, epidemiológica, saneamento, também têm que estar contempladas quando falamos de saúde. Não podemos ignorar. Há pouco ainda, a palestrante, a Cláudia, abordou muito a questão dos cuidados com a infecção no ambiente hospitalar, por exemplo. E, dentro desse âmbito do modelo assistencial, nós temos que pensar numa equipe multiprofissional. E, quando nós falamos do ambiente terciário, do ambiente da hospitalização, esse atendimento ele tem que ser multiprofissional. Nós temos que ter outros profissionais atuando e outras especialidades ainda dentro de cada profissão, pela complexidade das ações, pela complexidade de alguns procedimentos que precisam ser feitos a este paciente. Mas, então, quando nós falamos desse setor terciário de atendimento, nós também temos que pensar que esse paciente não vai ficar no hospital. Ele deveria retornar a uma vida a mais íntegra possível. E, por isso, eu acho que a gente precisa repensar a nossa interação profissional e a nossa interação interinstitucional, né, entre SUS e entre serviços de assistência médica privados. Eu gostaria de dar início, então, às palestrantes, não vou me ocupar muito com isso. Eu não sei como nós começaríamos, quem seria a primeira? Pode ser a Fran? Então, a Francine vai abordar um assunto que ela pesquisa bastante. Bom dia a todos. Luz, vou citar bastante você. Eu vim aqui plantar uma sementinha sobre a incumbência do enfermeiro na participação da auto-hospitalar. Todo mundo falando de implante de catéter, de cuidados, mas e como fica a auto-hospitalar desse paciente, né? Como o Dr. João Maia falou, ele tem que ir embora. Então, como fazer isso? Bom, eu faço parte, então, da Comissão de Apoio à Deshospitalização Segura do Hospital Dona Helena. Essa comissão, então, teve início em fevereiro de 2014. Foi uma ideia da gerente de enfermagem, Ana Brito, que lançou esse desafio. E aquela coisa, né? Como fazer? E agora? Como a gente vai proceder a essa deshospitalização? E também vindo de encontro com a nossa acreditação, a Joint Commission, que no manual dizia que nós teríamos que estar preparando os pacientes para uma alta segura. Então, nós temos um grupo hoje que é composta por médicos, uma terapeuta ocupacional, enfermeiros, assistente social, psicóloga e a gerente de enfermagem, a qual nos dá total apoio. Então, quais foram nossos critérios de avaliação? Então, nossos critérios para trazer esses pacientes para essa comissão. Como incluir esses pacientes? Então, a gente utilizou alguns critérios, que são os pacientes internados há mais de 10 dias,
Já fazem 2 anos que a gente está nesse trabalho. A gente está tendo algumas modificações, então a gente às vezes não precisa esperar o paciente atingir os 10 dias de internação. Se a gente já identifica esse paciente dentro desses critérios, a gente já inclui ele para preparar esse familiar, esse paciente, para uma alta segura. Quais são esses pacientes? Então, vão ser aqueles pacientes que vão estar utilizando algum dispositivo, né, como a PIC, como foi falado aqui, um catéter central, um paciente oncológico que está com uma rede venosa prejudicada e foi implantado um port-CAT. São aqueles pacientes que vão usar algum medicamento especial, como um Clexane. Um paciente vai usar uma NPT, né, que é uma nutrição parenteral. São pacientes que tiveram uma sequela de AVC, então vão precisar de uma dieta enteral. Pacientes idosos, né, que é o nosso público maior, onde já está com uma disfagia defasada, então não deu tempo de habilitar totalmente, ou pelo processo clínico dele não conseguiu atingir essa habilitação, então vai precisar fazer uma gastrostomia, e então a gente inclui esse tipo de pacientes. A gente também tem o desafio de identificar esse cuidador, né, que é um dos desafios muito árduos. A gente também trabalha com os pacientes institucionalizados, então a gente tem vários lares, né, aqui na região. Então, são as famílias que não conseguem cuidar desse familiar em casa, por causa do dia a dia. Então, os pacientes são institucionalizados, acabam indo para o hospital e têm que retornar a essa instituição. Pacientes com curativos especiais, né, desenvolvem, às vezes, uma úlcera, grandes queimados. A gente está tendo bastante público de pacientes que sofreram algum tipo de queimadura. E também os ajustes no domicílio, né? Aqueles pacientes que vão precisar de uma oxigenoterapia. E aí vai o desafio. A assistência domiciliar, ou como a maioria do pessoal conhece, que é os home care, versus a deshospitalização. Então, nosso maior desafio são os familiares, né? Passar essa alta com segurança para esse familiar, incluir ele nesse cuidado, falar que ele é responsável em ajudar esse paciente a zelar por esse cuidado e ter uma melhora. E, com isso, a gente vem de encontro com as operadoras de saúde. A gente sabe que a assistência domiciliar ela não é obrigatória pelo RAU da ANS, mas a gente vê a questão do alto custo dessa hospitalização, né? Qual é o custo desse paciente manter internado ou manter com uma assistência domiciliar fora? Né? Qual é o custo? Então, nós temos esse vínculo com as operadoras de saúde com muito sucesso. E também temos aqueles planos, aquelas operadoras que ocorre a recusa, onde a família vai com um pedido na justiça e nem sempre tem sucesso. Então, o desafio é muito grande. Mas a gente não desiste, né? Então, como o Dr. João Maia falou, a gente tem que trabalhar com uma equipe multiprofissional. Então, a gente trabalha, assim, com uma equipe. Então, não é só o enfermeiro que vai lá e identifica se o paciente precisa estar no CADES, né? Incluir. Então, a gente tem o trabalho da fono. A fono vai lá, foi chamada pelo médico fazer uma reabilitação oral, e ela chega e diz, Fran, esse paciente precisa ser incluído no CADES. Então, hoje, lá no Dona Helena, não é só um enfermeiro ou eu que vou estar identificando. Então, hoje o trabalho é árduo. Então, é o fisioterapeuta que identifica, os médicos já nos procuram, então, essa sementinha foi plantada. Então, hoje, os ortopedistas, eles internam os pacientes para fazer o tratamento de osteomielite, e ele já diz, Fran, preciso que passe uma PIC e eu quero solicitar um home care porque eu vou fazer antibioterapia durante 40 dias. Então, a gente já tem esse trabalho implantado na questão médica, né? Então, a gente identifica esse profissional, tem que estar identificado para a família. Então, nós, como profissional, precisamos passar a segurança para esse familiar e para esse paciente. Né? Que a gente está ali treinando, incluindo o familiar na educação dele, no treinamento para ir para casa, ele precisa se sentir seguro, ou seja com o enfermeiro, ou seja com o médico, ou seja com o fisioterapeuta, com a fono, com a psicóloga. A compreensão desse treinamento e os cuidados, a gente tem que saber se ele realmente entendeu. Como é que eu vou saber se ele entendeu? É ele fazer a questão de um curativo de uma gastrostomia. Vou contar uma situação que aconteceu comigo no início do grupo. O paciente fez uma gastro, tinha 10 filhos, né, dinâmica familiar de 10 filhos. A gente identificou 2 cuidadores, que eram os principais. E aí a gente foi treinar a questão dos cuidados com a gastro. Tu tem que fazer o giro, tu tem que introduzir, tem que tracionar, tem que deixar o anteparo um ângulo de 90 graus. E aí, eu explicando, dei o folder para ele.
Aí, de repente, apertou a campainha 2 dias depois. Ô, Fran, a acompanhante lá do paciente X está com uma dúvida em relação a gasto. Eu falei, por quê? Ela disse que está difícil fazer o giro, né? Está difícil. Ela disse que tem que dar a volta na cama, ela vai para um lado e vai para o outro. Aí eu pensei, opa, não foi eficaz meu treinamento. Então, ela entendeu que a rotação da gastrostomia, né? Eu dizia para ela, se você quer para o lado direito, para o lado esquerdo. Então, ela entendeu que ela começava de um lado, aqui está o leito, que ela tinha que passar e girar para poder manipular. Então, não foi eficaz minha comunicação, né? Foi falha. Então, esse é um desafio. Então, como saber se ela compreendeu? É só eles fazendo. E temos o perfil socioeconômico, como o Dr. João Maia falou. Tem aquele familiar que não quer levar o paciente embora. Aconteceu essa semana, o neurologista chegou, Fran, alta para paciente X, do quarto 201, leito 1, mas tem um problema. O esposo não quer levá-la embora porque está reformando o banheiro. Então, é a questão socioeconômica. Então, a gente trabalha também com pacientes de longa permanência. Então, está mudando esse perfil demográfico no Brasil, as pessoas estão envelhecendo, os pacientes estão ficando cada vez mais crônicos. Então, eles vão fazer aquela coisa, o bate e o volta. Hoje, o seu João está aqui, a gente não quer que ele venha daqui 30 dias, mas pode ser que, por alguma consequência, por ele estar tão crônico, ele vai voltar. E a recusa, né, dos familiares, como falei, de deshospitalizar essa família. E a dificuldade no relacionamento com as fontes pegadoras. Com a crise, então, às vezes, algumas situações a gente não consegue incluir. Então, aqui eu trouxe alguns dados de conhecimento para vocês. Então, aqui é o tempo médio de permanência de um paciente internado. Então, em 2014, a ANAP fez uma pesquisa, os pacientes ficam, em média, de 4 dias internados. No Dona Helena, em 2014, era 3,5, o ano passado já foi para 3,7, ou seja, nossos pacientes estão ficando crônicos mesmo. Então, a gente já está trabalhando realmente com a longa permanência. E quais são os benefícios de eu deshospitalizar seguramente esses pacientes, né? Então, o benefício, além dele, reduzir a infecção hospitalar e dar um conforto, e reduzir que esse paciente contraia alguma infecção, treinar para o autocuidado, incluir esse paciente de novo na sociedade, né? Por mais que ele foi um sequelado de AVC, ele pode reabilitar. A transferência para as unidades de longa permanência, que hoje também vai ser citado. A redução de reinternação. Então, hoje, o seu João internou por infecção do trato urinário. Pode ser que daqui a 40 dias ele reinterne, mas não vai ser por infecção do trato urinário, porque eu reeduquei ele nessa questão. Pode ser que seja uma infecção respiratória. As referências para os operadores de saúde. Então, hoje a gente tem uma parceria muito grande. Então, a gente tem os médicos auditores, então, de algumas operadoras de saúde, que vão 2 a 3 vezes na semana, nos procuram e a gente discute os casos, né? Acompanhamento pós-hospitalização. Então, os pacientes que estão incluindo no caso, a gente entra em contato via telefone. Adequação e reabilitação desse paciente em casa, ou via ambulatorial, continuar uma fisioterapia motor-respiratória, uma fonoaudiologia. A questão da humanização e a questão de gerenciar leitos, né? Eu preciso gerar leitos dentro do hospital, né? Então, claro que vai ter alguma situação ou outra, que vai demorar um pouco mais por causa da situação clínica, mas eu preciso gerar leitos. Aqui são alguns dados, então, do grupo. Uma taxa de ocupação de 71% do hospital. O grupo atendeu, então, 917 pacientes, desses 325 nas unidades. Então, a gente atende todas as unidades do hospital. Nas unidades de internação, a UTI, e agora está incluindo a UTI NEL. A gente está tendo uma adesão nova dentro da UTI NEL. E aqui o desfecho, para onde foram esses pacientes. Então, a gente tem um sucesso, que a maioria ainda sai com home care, outros com antibiótico terapia. Encaminhamentos para a rede também a gente tem bastante. Então, que é aqueles pacientes, de repente, que internam descobrem que são soropositivos, a gente inclui eles e encaminha para a rede de CTA para fazer acompanhamento. O paciente com oxigênio terapia. E os pacientes também, questão de transferência, né? Então, a gente tem alguns pacientes que a família é distante, e aí o cuidador não é da cidade, e ele quer transferir para outra instituição, porque ele precisa ficar mais próximo. E eu quero frisar bastante para vocês que a comunicação tem que ser muito efetiva no treinamento no Educar esse Familiar, para ele não fazer errado. Um dos sucessos, assim, que é bem marcante, até a Josi me permite citar seu nome,
Nós tínhamos um paciente crônico que ficou muito tempo na UTI, desceu para a unidade, ele desenvolveu uma úlcera pela situação, quadro crônico dele, e a gente treinou a esposa ficava o tempo todo com ele, o tempo todo. Era só ele e a esposa, né? O filho era deficiente, era cuidado por um outro familiar, e eu treinei ela para cuidar do curativo dele. Essa lesão fechou em 6 meses. Desculpa. Esse paciente me marcou bastante, porque 1 ano depois, ele foi me visitar andando. Eu sou chorona. E tem um outro que o Dr. João Maia vai me permitir citar, não vou citar o nome por questão ética, que ele chegou acamado, ele era sozinho, ele não tinha família. Quem cuidava dele eram os vizinhos. Aí ele ficou com a gente o tempo internado, foi incluído no grupo. A Dani, que está ali, a fono, que trabalha conosco, reabilitou ele. Teve o trabalho árduo da TO, da fisioterapia. E o Dr. João Maia chega com um vídeo, ele andando de bicicleta ergométrica. Então, esse é um sucesso, paciente idoso, onde você olha e diz: não vai dar certo, não vai reabilitar. Não, a gente tem sucesso. Eu quero passar um vídeo para vocês de como a nossa comunicação, se não for efetiva, o que pode fazer? Pode atrapalhar, sim, no tratamento. Liga para mim. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you have to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through 1 a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Jerk. Então, é a mesma situação da gastrostomia, né? Então, se a comunicação não for efetiva, não vai ter o sucesso na habilitação desse paciente. Então, quero deixar uma mensagem para vocês. Opa. Pulou? Bom, a mensagem era: não desista. Eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz. Nós somos capazes de fazer a diferença. Obrigado, Fran. Dando seguimento à Adriana e à Renata, eu não sei como vai ser a apresentação, se vai ser em coro, vai ser jogral, mas ambas vão fazer a apresentação agora. Aqui, ó. Bom dia a todos. Eu sou a enfermeira Adriane, a enfermeira Renata. Nós vamos representar o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt e vamos abordar sobre 2 temas: a implantação do núcleo interno de regulação e também o projeto terapêutico. O Hospital Regional foi inaugurado em 15 de março de 1984. Completou nesse ano 32 anos de história. É um hospital geral, administrado pelo governo e atende 100% SUS. Presta atendimento de média e alta complexidade nas especialidades de cardiologia, cirurgias cardiovasculares, cirurgia endovascular, pneumologia e infectologia, cirurgia bariátrica, que tem o programa da Obesimor, a psiquiatria, cirurgia geral, gastroenterologia, urologia, clínica médica e nefrologia, inclusive com transplantes renais. Em 2007, também, ele foi credenciado como hospital escola pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação. Foi criado, né, nesse hospital, o núcleo interno de regulação. Porque quem daqui trabalha em hospital público? Só para... Então, assim, a realidade é bem diferente, né? Nós convivemos diariamente com superlotação hospitalar, né?
não se tem vagas para todos os internados. Então, é preciso organizar o serviço. E a criação e esse funcionamento, né, a criação desse núcleo interno de regulação veio para isso, para contribuir para o processo de deshospitalização. Para se criar esse núcleo, foi seguidas algumas portarias, né? Essas portarias, elas tratam-se de um mecanismo estratégico para o acesso do usuário ao SUS aos serviços especializados disponíveis no hospital. Nós temos serviços de internação, nós temos serviços ambulatoriais, exames e atendimentos de demandas espontâneas e referenciadas para atendimento de urgências e emergências, nas especialidades também clínica médica e clínica cirúrgica. O NIR precisa buscar a articulação necessária entre todos os setores do hospital e também a central macro-regional, né, de regulação, que seria a 23ª regional, que está funcionando aqui em Joinville, né? O objetivo principal do Núcleo Interno de Regulação é regular o acesso aos leitos de internação, de UTI e de cirurgias, exames e transporte, considerando sempre a origem do paciente, se é letiva ou de urgência, e garantir a equidade no acesso especializado. Se tratando de modelo SUS, tá? O Núcleo Interno de Regulação é referência no estado de Santa Catarina e foi implantado em outubro de 2013. Nós temos alguns serviços implantados no NIR, que seria a regulação de AIH no CISREG, onde é feito por uma equipe de internação que trabalha 24 horas. Então, todos os pacientes que dão entrada no hospital, é registrado essa AIH dentro desse programa do CISREG, que é o Sistema de Informação Nacional. É indicado colocar essa ficha, né, lançar essa AIH em tempo real. Para isso, a equipe de internação trabalha 24 horas no hospital. Também nós temos em funcionamento a regulação de leito, onde temos uma equipe multidisciplinar, formada por enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e uma assistente social. Então, é disponibilizada essa enfermeira para fazer a regulação de leito, onde toda a alta que ocorre no hospital, né, deve ser regulada, tanto os internados como os eletivos externos. A regulação dos internados, tá, é feito o gerenciamento a partir da alta do paciente. Eu vou exemplificar como ocorre objetivamente, né, essa alta. Quando temos, né, uma alta, vem o lembrete da alta até o setor da internação. Tá? Nós temos no NIR um suporte técnico, que são esses funcionários reabilitados, onde a gente reaproveita para fazer os serviços de auxiliar de hotelaria. Tendo a alta, ele vai até o leito, retira a roupa de cama e aciona a higienização. Com isso, a gente tem o controle do tempo da higienização. Assim que tiver higienizado, esse mesmo técnico chega para a enfermeira reguladora e dá o feedback do leito pronto. A enfermeira faz a escolha do paciente seguindo alguns critérios de priorização. Primeiro critério são as altas da UTI, que tem prioridade. Depois são o centro cirúrgico, né? Depois a gente vê também as questões das transferências, porque como nós somos referências no norte e nordeste de Santa Catarina, nós temos paciente principalmente na região de Canoinhas, Mafra, São Bento, para vir até o nosso hospital, principalmente para atendimento de cardiologia. Então, esse paciente também precisa ter uma priorização. E depois, damos a vaga também para o pronto-socorro. Um diferencial no nosso gerenciamento de leito é que, na hora que a enfermeira faz o levantamento de qual paciente vai ocupar o leito, ele segue um critério que foi implantado em conjunto com os enfermeiros das unidades, que é o critério da priorização do grau de dependência. Então, quando eu tenho meu mapa de leito e tenho a vaga, antes de elencar o paciente, eu preciso ver se ele é autocuidado, semidependente, dependente, e ele vai até o leito conforme o grau de priorização. Isso é muito importante, porque ajuda também a não sobrecarregar a equipe assistencial desse paciente. Então, por isso, cada leito já tem um critério de priorização. E o NIR busca seguir isso. Tá? Além de toda essa parte gerencial interna de leitos, nós temos também os pacientes externos,
que precisam ser gerenciados. Por exemplo, o mapa cirúrgico, todos os pacientes eletivos entram via internação, via NIR. Isso deve ser programado por essa enfermeira. Então, todo paciente que vem para a cirurgia, antes de ir para o centro cirúrgico, ele vai para o leito, onde é feito todo um protocolo de segurança do paciente e depois encaminhado para o centro cirúrgico. Toda essa programação é feita pelo NIR. E também nós temos os pacientes que precisam ser transferidos do hospital para outro hospital, no qual nós não somos referência. Exemplo, oncologia. Então, quando nós temos esse tipo de internação no hospital, o médico residente já procura pela enfermeira do NIR e solicita essa transferência. É colocado, então, no CISREG e nós aguardamos a busca, né, ativa da vaga, que é feita também pela 20ª Central de Regulação. Se tratando de regulação de exames, nós temos o setor implantado, onde faz todo o agendamento dos exames ambulatoriais, né? Nós damos preferência sempre para os internados. Por quê? Porque quanto antes os pacientes internados realizam o exame, antes vai ser definido o diagnóstico e antes ele vai sair do leito. Então, também é um processo que colabora com a deshospitalização. A regulação de fila cirúrgica, também realizada no NIR, é feito todo o agendamento do mapa eletivo, onde se encontra os pacientes inseridos na fila única do SUS, pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, as meninas são técnicas de enfermagem, elas têm uma boa vivência em centro cirúrgico, é preciso conhecer bem a rotina para fazer isso, porque cada cirurgia tem um tempo, e já é designado cada sala, nós temos 4 salas cirúrgicas, é designado a sala, já que os médicos, cada dia já tem um pré-agendamento de qual especialidade que vai ocupar aquela sala. Então, elas já sabem para qual médico elas vão poder agendar, e é feito um mapa constante. E depois de agendado e realizado a cirurgia, é feito toda a atualização da intranet, que é um programa da Secretaria Municipal de Saúde, onde a gente deve emitir relatórios mensais de todos os pacientes aguardando cirurgia e de todos que foram eventualmente cancelados. Então, é feito toda essa atualização e controle para a Secretaria. Também nós temos, né, à disposição no NIR a regulação de transporte, onde todas as remoções são feitas com acompanhamento do técnico de enfermagem, que trabalha também no NIR, em conjunto com a enfermeira. Quando ele não tem remoção, ele ajuda a fazer toda a parte de regulação e captação de leito para a retaguarda, no qual a gente vai falar em seguida. Esses são os serviços, então, oferecidos pelo NIR, né? A questão do retaguarda, onde contribui bastante para a deshospitalização, tá? O que é o retaguarda? Retaguarda são leitos que são credenciados, tá? Para quando, em situações, né, de emergência, quando o hospital está superlotado, que, na verdade, sempre está superlotado, né, nós precisamos buscar vagas para os pacientes que não são da nossa referência. Por exemplo, nós temos pacientes que não são enquadrados como média e alta complexidade, no qual o regional, né, tem esse critério de atendimento. Então, o médico regulador, né, que nós temos presente na equipe, faz essa captação. E os hospitais que a gente tem como parceria com esses leitos credenciados, né, temos o Hospital de Rio Negrinho, o Hospital Betesda, o Hospital Nossa Senhora das Graças e o Hospital Santo Antônio, que são hospitais mais próximos da região de Joinville, né. Hoje, o nosso maior parceiro, digamos, né, seria o Hospital Betesda, na qual a gente tem mais número de pacientes encaminhados. Tá? Eu vou explicar para vocês como funciona essa logística. O médico do NIR, né, ele faz uma leitura dos prontuários, se precisar, ele vai em loco nos setores e tenta captar esse paciente com esse grau de complexidade, que seria baixa complexidade. Ocorrendo essa captação, ele vai discutir com o médico responsável, né, porque quem está assistindo pelo paciente é o médico responsável. Então, o médico regulador, ele tem toda essa parceria com o médico assistente. E discute, então, o caso. Se o médico assistente autorizar essa transferência, então, é passado para assistente social, porque tem todo o envolvimento social disso, da família. Então, nós temos uma abordagem da assistente social, que ela também faz parte da equipe do NIR, onde temos um termo de consentimento livre e esclarecido, que, se o familiar autorizar essa transferência, que na maioria autoriza, ele vai ser, então, inserido no CISREG, para, então, ser feita a busca desta vaga, né?
Assim que disponibilizado a vaga, o enfermeiro assistencial faz todo um contato com o enfermeiro lá do hospital para passagem de plantão. Feito isso, né, a nossa equipe de transporte vai até o destino e encaminha o paciente, tudo com acompanhamento técnico. E essa continuidade desse tratamento do paciente depois vai ser explicado pela enfermeira Michele, que vai representando o Hospital Bethesda, de como que ocorre essa continuidade. Mas esse processo é muito importante para o hospital ter essa retaguarda, porque ajuda a desafogar, né, a superlotação que a gente está vivenciando diariamente. Obrigada. Bom dia, meu nome é Renata, sou enfermeira também do Hans Dieter. Eu vou dar continuidade falando um pouquinho do projeto terapêutico singular. Nós temos o PTS, que é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. Dentro do hospital regional, nós temos os setores com implantação do PTS. Nós temos 3 setores que têm o PTS implantado, que seria a clínica médica, o isolamento e a psiquiatria. Tem algumas peculiaridades que diferenciam um setor do outro. A clínica médica, nós temos 52 leitos. Então, não tem como, semanalmente, estar fazendo uma busca ativa e estudando o caso de todos os 52 leitos. Então, a gente acaba priorizando os pacientes crônicos que estão muito mais tempo internados. Tem média de 30 dias, 45 dias, até 60, 90 dias. Então, esses pacientes são estudados nesse grupo e ali é analisado quais são os nossos problemas hoje que a gente vê, que a gente se debate. Os exames de alto custo que a gente tem que comprar fora, então isso retarda um pouquinho a alta do paciente. O paciente é clínico, de repente, por algum motivo, ele se tornou cirúrgico, torácico, também tem que ir atrás desse profissional, às vezes demora essa avaliação. Nós temos também algumas situações que a gente precisa de leito de retaguarda, de longa permanência, né? Muitas vezes a gente se debate um pouquinho aí, porque o de curta permanência a gente consegue facilmente. O de longa permanência a gente consegue, demora um pouco mais, e às vezes a gente fica com o paciente ali 3, 5 dias aguardando. Então, é essa parte que faz a clínica médica, tá? A parte do isolamento, nós temos 14 pacientes. Todos os 14 pacientes são estudados, o caso a caso, semanalmente. Então, todos eles participam. A psiquiatria, nós temos 15 leitos masculinos, 15 femininos. A média de internação é 20, 25 pacientes. Também é estudado semanalmente cada caso. A internação da psiquiatria ela é um pouco diferenciada, ela é de curta permanência, geralmente os pacientes ficam de 15 a 20 dias internados, e nós temos a participação do município. Então, o município que trouxe o paciente, então o município está sempre participando nessas reuniões, que daí a gente consegue fazer um planejamento dessa alta. Esse paciente ele vai precisar ir para qual tipo de CAPS, aonde ele vai ser atendido, essa família tem condições de receber esse paciente, como que está toda a estrutura familiar, social, isso tudo o município contribui também, que é uma parceria bem importante, eles têm mantido bastante presença. Nós temos aqui o número de internações mês, os indicadores que eu trouxe para vocês. Temos também o número de alta mês, tá? Que são altas mês, na verdade, o NIR, o Núcleo Interno de Regulação, tem a total parceria, né? E aqui tem um dado bem interessante. Nós temos o intervalo de substituição de leito. Antigamente, antes do Núcleo Interno de Regulação estar funcionando no hospital, nós tínhamos uma durabilidade, por exemplo, assim, para mim colocar um paciente em um intervalo e outro era de 12 horas de espera. Então, até que o paciente saía do leito e eu colocar outro paciente, demorava-se 12 horas.
Hoje, com o núcleo interno de regulação, com as enfermeiras reguladoras, com esse processo todo com a retaguarda, com esse trabalho em conjunto, nós conseguimos reduzir de, no mínimo, 1h30 a, no máximo, 2h40, que são os pacientes de isolamento e de CTI, que fica esse tempo máximo. Então, com isso, só para vocês entenderem, antigamente, o enfermeiro da unidade clínica, ele descia ao pronto-socorro e escolher o paciente que ia ocupar a vaga. Então, eu sou enfermeira lá hoje, eu vejo que eu tenho muitos pacientes acamados, é claro que eu vou lá e vou optar por um paciente autocuidado. E assim sucessivamente. Hoje não, com a enfermeira reguladora, ela que dimensiona quem é o paciente que vai entrar naquela vaga, conforme o critério que nós temos tudo isso em protocolo. Eu quero encerrar agradecendo e parabenizando a comissão organizadora do Hospital Dona Helena e dizer que nós estamos muito felizes por ter sido convidados, que essa parceria, com certeza, ela é firmada e que estamos à disposição sempre. Muito obrigada. Esse aqui são algumas fotos da equipe do NIR, né? Também gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar o Hospital Dona Helena pela iniciativa desse evento e que possamos ter muitos dos outros encontros por vir. Muito obrigada. Bom, a enfermeira Michele, então, vai dar continuidade ao que foi iniciado. Bom dia a todos, meu nome é Michele, sou gerente de enfermagem do Hospital Bethesda e gostaria primeiramente de agradecer o convite, de podermos estarmos aqui conversando um pouquinho com vocês sobre essa vivência do Hospital Bethesda, que foi ser um dos pioneiros na implantação de leitos de retaguarda e na unidade de cuidados prolongados, que o pessoal do Hospital Regional já iniciou um pouquinho a discussão com relação a esses leitos, ok? Então, vamos lá. Então, assim, gente, na verdade, para a gente contextualizar um pouquinho, Joinville, há alguns anos, ele vem rediscutindo a questão da rede de urgência e emergência no município e também na questão de toda a região norte e nordeste. Nessa reorganização da rede, surgiu uma demanda que seriam hospitais de média complexidade que pudessem atender com qualidade assistencial aqueles pacientes que não precisavam mais ficar em hospitais de aporte tecnológico grande e que eles não fossem mais pacientes de especialidade, mas que o que, na verdade, esses pacientes precisam é de um local intermediário entre um hospital de grande porte e a própria casa desse paciente. Nesse redesenho, o Hospital Bethesda, ele optou em tentar credenciamento e habilitação para esses 20 leitos de retaguarda e entre esses outros 20 leitos chamados de unidade de cuidado prolongado, que eu vou estar falando para vocês agora. Para vocês entenderem um pouquinho, então, quem é o Hospital Bethesda, o Hospital Bethesda hoje ele é um hospital de médio porte, que fica numa cidade de Joinville, que são todos hospitais de grande porte. Nós temos atualmente 73 leitos ativos, somos filantrópicos, onde 98% do nosso atendimento atualmente ele é SUS, E o Hospital Bethesda, a gente pode dizer que nesses últimos 5 anos ele tem sofrido uma grande mudança de tecnologia, de qualidade assistencial. Porque quando nós fomos desafiados a aceitar esse credenciamento de retaguarda e cuidados prolongados, veio uma questão onde nós, enquanto equipe e alta administração, sabíamos que teríamos grandes desafios na questão de qualidade assistencial. Para isso, a gente teve que fazer uma contratação de equipe significativamente, onde a gente montou uma equipe interdisciplinar, que temos fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogas, assistente social, psicólogas, e, claro, além de toda a equipe de enfermagem e de toda a equipe médica que atendem também esses pacientes.
Falando um pouquinho da questão da retaguarda clínica. A gente se baseia numa portaria, né, se norteia numa portaria, 2395, de 11 de outubro de 2011, aonde prevê que esses pacientes eles são provenientes de toda a rede de urgência e emergência da região. Então, a gente recebe pacientes do Hospital Municipal São José, do Hospital Regional Hans-Dietz-Schmidt, dos pronto-atendimentos e também pacientes provenientes de outros hospitais que não só de Joinville, tá? Esse paciente, basicamente, é um paciente que ele não é mais de uma especialidade, ele se torna um paciente clínico e que, na verdade, o que ele precisa é de um leito hospitalar com qualidade de equipe de enfermagem e equipe interdisciplinar. Nesses leitos de retaguarda, que a gente tem atualmente 20 leitos, a gente prevê, pela portaria, que ele é um paciente para uma média de permanência de até, no máximo, 10 dias. A gente está em 9,8 atualmente. Temos também, então, a unidade de cuidado prolongados, que é um outro perfil de paciente, onde a gente também é norteado por uma portaria, que é a 2809, de 7 de dezembro de 2012. Então, são mais 20 leitos. O que é esses leitos? Na verdade, são aqueles pacientes em que são mais crônicos e que, na verdade, o que eles precisam seria, muitas vezes, até estar em casa. Só que, como já foi falado pela Fran e pela própria Adri e a Renata, a gente tem uma grande questão socioeconômica. Então, muitas vezes, esses pacientes eles não têm condições de ir para casa, não por causa da questão clínica, mas por uma questão social. Então, esses pacientes eles acabam, então, ficando um período no Hospital Bethesda, tendo toda a questão do atendimento e tentando resolver essa questão social para que eles possam depois ser encaminhados com uma alta comprometida para que evite que daqui a 2, 3 dias esse paciente reinterne e muitas vezes até pior. Tá? Qual é o nosso grande desafio? Nós também lidamos com indicadores. Nós precisamos girar leitos. Então, o paciente ele é de cuidado prolongado, mas desde o momento que ele é admitido nessa unidade, a gente trabalha com a deshospitalização segura. E isso, então, é feito através de um trabalho que a gente chama de fluxos e rotinas internas que a gente criou. Todos os pacientes admitidos nesses 40 leitos, que são os 20 de retaguarda e os 20 de cuidados prolongados, já na internação, eles têm a anamnese de toda a equipe interdisciplinar. Isso é protocolo interno. Então, a fisioterapeuta já vai assistir esse paciente, a fonoaudióloga já vai olhar, e assim os demais profissionais. Cada uma aplica suas escalas e seus históricos específicos e determina um plano terapêutico para esse paciente. Claro que muitas vezes tem, por exemplo, um paciente que ele não tem a necessidade de continuar com o atendimento da fono, por exemplo. Então, ela vai relatar tudo isso no prontuário e ela só vai voltar nesse paciente se algum dos demais profissionais vir a chamar ela, porque, de repente, esse paciente complicou ou teve alguma modificação clínica. Tá? Na parte da enfermagem, a gente trabalha com a SAI também e a gente trabalha com a escala de Fuglin também, inclusive para dimensionamento dessa unidade. Porque o que é importante ressaltar, e é uma questão que a gente sempre conversa muito com a alta administração, né, nós que somos a parte aí da gestão da enfermagem, é que esses pacientes eles têm baixa complexidade clínica, mas uma alta complexidade assistencial de enfermagem e de equipe interdisciplinar. Então, os números de profissionais são significativamente. Eu tenho muito mais pacientes de alta dependência da enfermagem, pela escala da Fuglin, do que pacientes de cuidado mínimo. Eu chego a ter 30 de alta dependência e não tenho 10 de cuidados mínimos. Tá? Nós utilizamos, então, um prontuário único interdisciplinar, que atualmente estamos informatizando, mas não era a nossa realidade, era tudo manual ainda. Também trabalhamos com o projeto terapêutico singular, o regional ele faz em 3 unidades, que nem a Renata conversou há pouco. Nós trabalhamos, então, nessa unidade com esse projeto. Como é que funciona? Todas as quartas-feiras de manhã, a equipe interdisciplinar inteira que presta assistência a esses pacientes se reúnem e vão estudar os casos dos pacientes. Dos 40, Michele? Não. Começa-se do primeiro até o último e é questionado se algum profissional da equipe inter, incluindo médicos, enfermeira, tem alguma situação para colocar daquele paciente. E ali, às vezes, fica em estudo 3, 4, já chegou a ter 15 pacientes. Para isso, a gente tem uma gestora do caso, que a gente chama, que até, inclusive, estão aqui, vou falar o nome, a enfermeira Laila e a enfermeira Kathleen, quem gerenciam
esse projeto, digamos assim, e quem depois vão verificar se realmente as ações que ali foram desenhadas e foram orientadas estão acontecendo. Porque até um mês atrás a gente não tinha isso. Então, eu vou dar um exemplo. Ficou definido que a nutricionista vai ter que conversar com essa família para orientar para a alta. A gente não conseguia mensurar se realmente a nutricionista havia ido lá dar essa orientação. E até porque, como eu falei, o nosso não é tudo informatizado. Então, para a gente recorrer, a gente tem que voltar ao prontuário manual para verificar se essa assistência foi prestada ou não. E com a gestora do caso, é isso que a gente faz. Depois que a gente sai do projeto terapêutico singular, elas vão atrás para verificar se todas as condutas que foram determinadas nesse dia estão sendo tomadas. E é nesse dia, nas quartas-feiras, durante o projeto terapêutico singular, que é definido a alta segura. Então, ali é verificado qual é o paciente que, clinicamente, ele tem condições de alta para casa mesmo, né? E o que é necessário para que ele tenha alta. E todos os encaminhamentos, eles ficam por responsabilidade da assistente social. Então, todos os demais profissionais elencam as suas necessidades, fazem os encaminhamentos e é a assistente social quem acaba sendo a última pessoa a realmente dar a alta a esse paciente. Para isso, gente, como a Fran também falou, o que a gente quer é que esse familiar, esse cuidador, que muitas vezes não é um familiar sanguíneo, ele tenha condições técnicas, digamos assim, para cuidar desse paciente em casa. Então, desde o primeiro dia da internação, a gente já conversa com as famílias e vai deixando claro para essa família que esse paciente, a ideia é que ele vá para a sua casa, o seu domicílio. E para isso, então, a gente chama de PAC, que é o Programa do Apoio ao Cuidador, aonde a gente chama mesmo para uma sala de conversa e vai repassando todas as informações e treinamentos para que essa família cuide dele em casa. Temos a orientação ao leito, também realizada por toda a equipe interdisciplinar, que vai realmente no leito do paciente, junto com aquele cuidador que depois vai assistir esse paciente em casa e vai dando essas orientações. E também na alta a gente entrega uma cartilha com todas as orientações básicas, inclusive sobre cuidados com os dispositivos, porque muitos saem com gastrostomias, com sondas vesicais e demora. A gente tem muito paciente pós-UTI com traqueostomia, que às vezes até vai para casa com tráqueo. Então, essas orientações todas, elas são faladas, ensinadas, e no final ainda entregue uma cartilha. Seria isso, para ser sucinta, e mais ou menos dar uma ideia para vocês de como que está funcionando esses leitos no Hospital Bethesda. Obrigado, Michele. Nós vamos abrir a perguntas, mas eu gostaria de voltar a enfatizar aquilo que nós comentamos no início. Independente das ações, se venham a ser em hospitais públicos ou privados, a discussão que realmente tem que seguir é sobre o modelo assistencial. E dentro desse modelo assistencial, nós não podemos... Eu vi assim que, mesmo na assistência privada ou na assistência pública, existem o que foram colocados como questões socioeconômicas, né? Na realidade, eu acho que o nosso diagnóstico é que está pecando muitas vezes, né? Nós devemos considerar, na abordagem terapêutica dos nossos pacientes, essas questões para que nós possamos avançar na discussão de um modelo assistencial. Ou seja, a partir do momento que eu estou delegando ações em saúde para a qual nós estamos capacitados para uma família que apenas necessita desse atendimento, eu acho que está sendo um pouco irresponsável da nossa parte. E vamos, com certeza, ter reinternações em função do nosso diagnóstico. Eu digo muito isso no Hospital Dona Helena. Se o meu paciente está reinternando, o meu diagnóstico foi errado. Eu dei uma alta sem um diagnóstico apropriado. Agora, aonde eu quero chegar com tudo isso dentro do que nós estamos discutindo, da assistência terciária, da assistência secundária ou primária, a coordenação dessas ações deve passar, com certeza, por aquele que está mais próximo,
que identifica, com certeza, com mais sensibilidade as dificuldades daquele que procura o serviço, que é o enfermeiro. Na minha opinião, a coordenação dos serviços tem que ser da enfermagem, nós precisamos valorizar esse profissional. Eu não sou enfermeiro, eu sou médico, mas o trabalho que a gente realiza no hospital não seria o mesmo se a gente não contasse com o apoio restrito dos enfermeiros. O que hoje a gente faz no hospital se deve, com certeza, a uma equipe multiprofissional, mas a coordenação dessas ações tem total liberdade da enfermagem. A enfermagem com quem a gente trabalha deflagra, detona os processos, e isso agiliza o que a gente consegue fazer em geriatria. Tá? Mas eu gostaria de passar a palavra à discussão de vocês. Tá? Perguntas, alguma observação? Desculpe, eu não sei seu nome. Você está com a mão levantada para dizer bom dia só, não? Então, dá-lhe. Meu nome é Aline. Muito prazer, Aline. Tudo bem? Você é da onde? Eu sou chapecoense, mas eu moro em Brusque. Brusque. Trabalha em Brusque? Trabalho em Brusque. O que você faz lá? Trabalho na direção da atenção básica e no pronto-socorro de um hospital filantrópico que atende SUS também. Manda bala. E a minha dúvida são duas, na verdade. Para o pessoal do hospital regional, que é só sim e não. A equipe de transporte do NIR, ele, né, no caso do hospital, ele pertence ao hospital? Beleza, está respondido. Outra pergunta enquanto profissional de atenção básica, se existe essa comunicação entre o setor de hospital e a rede de atenção básica, no caso, para essa contrarreferência. Né? Porque a gente, enquanto profissional que trabalha lá na unidade de saúde, a gente tem responsabilidade por 100% do nosso território. Né? E quando a gente recebe um paciente que vai precisar de oxigenoterapia, ou que vai com tráqueo para casa, vai com alimentação, muitas vezes isso é meio que surpresa para a equipe, né? Quando falta essa comunicação, o que facilita muito para uma programação da equipe, para o apoio do NASF, enfim. E aí eu queria saber como que se dá esse contato entre o setor hospitalar na alta do paciente, na deshospitalização, e a equipe de atenção básica. Bom, a gente tem sim essa parceria, independente se o paciente vai ter uma assistência domiciliar com o operador de saúde, mesmo assim a gente inclui ele com o posto de saúde mais próximo para cadastrar, até porque vai ocorrer o desmame dessa assistência domiciliar. Então, ele muitas vezes vai precisar, né, de alguns cuidados. Então, a gente entra em contato com o posto de saúde e explica a necessidade desse paciente, ou seja, para oxigênio, para material para curativo, ou para ser um controle de glicemia capilar. Né? Então, a gente tem muitos pacientes diabéticos que acabam descobrindo a diabetes no hospital, e eu preciso encaminhar ele para a rede, para cadastrar, para ele ganhar insulina, o glicoteste. Então, ocorre, sim, essa comunicação, que é onde a gente fala que a gente já é referência. Então, às vezes, o pessoal mesmo às vezes, liga do posto de saúde e diz assim, Fran, teu paciente está aqui, não está muito bem, acho que vai reinternar. Né? Então, a gente tem esse feedback, sim. No Hospital Bethesda, como as altas são programadas, na verdade, a gente só dá alta quando a gente tem certeza que aquela família já conseguiu a dieta interal, por exemplo, que quando é um paciente oxigênio terapeuta dependente, que já tenha conseguido o oxigênio para casa. Então, por isso que eu falei que acaba que no final fica com a assistente social, que é ela quem vai gerenciar se todos aqueles encaminhamentos foram possíveis para uma alta segura. Se isso não acontece, o paciente ele não tem alta. Ele fica mais um tempo até que essa família tenha condições. E a gente tenta também não dar alta nem sábado nem domingo, porque como a atenção básica em Joinville ela funciona de segunda a sexta-feira, como é que essa família vai buscar um medicamento, por exemplo, que esse paciente, se ele ficar sem, ele retorna para o hospital no primeiro dia. Então, a gente, inclusive, tenta dar as altas a partir de segunda-feira, até geralmente quinta, para que essa família consiga estar buscando medicamento e tudo mais, e até, se possível, essa receita é dada antes mesmo da alta. Ok? Aonde? Pergunta? Aqui. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Flávia, sou enfermeira da unidade AVC do Hospital Municipal São José. E, primeiramente, parabenizar, né, todas as apresentações. A gente tem bastante contato com o Hospital Bethesda. E eu queria perguntar para o Hospital Regional como que fica essa abordagem do paciente para o retaguarda. Né? Como que vocês
abordam esse tema, se vocês têm facilidade de estar encaminhando, porque a gente sabe hoje que o paciente entra numa central de regulação, né, o CISREG, quando surge a vaga, entra a abordagem. E vocês têm facilidade de mandar esse paciente? Sim ou não? Então, assim, a abordagem, né, é um critério bem social mesmo, né? Então, por isso que quem faz é assistente social. Nós temos bastante aprovações de família, né? Mas principalmente para o Hospital Bethesda. Nós temos dificuldade de estar encaminhando para, por exemplo, em Guaramirim, São Francisco, que também tem disposição de leitos de retaguarda, mas acabam tendo negativas da família. Mas o Hospital Bethesda, por estar dentro de Joinville, a gente não tem tido problema. E é importante também esse assistente social ter o perfil para lidar com essa família, porque é uma situação complicada, né? E hoje a gente não tem um suporte social da secretaria, né, para estar ajudando essas famílias nas questões de transporte, de alimentação. Mas, assim, o convencimento mesmo vai partir da assistente social e do modo que ela vai fazer a abordagem. Mas a gente está tendo bastante aceitação mesmo. Que bom. Mais uma pergunta. Identifique-se. Meu nome é Lorena, eu sou acadêmica de enfermagem da Unisul de Palhoça. E, assim, eu gostaria de saber quanto à medicação de alto custo, como é que fica? Esse paciente ele vai ser liberado mesmo, assim, no caso de pacientes sem condições de estar comprando, né? Vai ter que encaminhar para estar recebendo. Como é que vocês só liberam ele quando ele já tem esse fornecimento ou vão ter que aguardar e liberar até ele conseguir? Essa é uma questão pertinente também ao médico, né? Que, na realidade, a interrupção de um tratamento é absolutamente antiético, certo? Então, em algumas situações, eu vou falar como médico, nós temos dificuldade em relação à dieta, tá? Muitos pacientes gastrostomizados, estou falando em geriatria, nós encaminhamos isso para o setor específico, que é a Secretaria de Estado, aqui em Joinville, que nos acolhe, existe uma programação, e esses pacientes são dados de alta quando é possível para comprar. Se não é possível, infelizmente, às vezes, a gente acaba tendo que reter esses pacientes, não só em função da medicação de alto custo, né? É como a questão da alta de sábado e domingo, por exemplo. Então, assim, há peculiaridades. A questão socioeconômica a gente precisa realmente contemplar no diagnóstico como um todo, de entrada do paciente. Eu acho que a gente não pode discutir isso na hora que eu vou dar alta. Eu tenho que saber isso na hora que eu tenho o paciente. Nos primeiros 2 dias de ingresso do paciente, nós temos que ter noção do qual é o diagnóstico desse paciente. O diagnóstico amplo, social e econômico incluindo. Mas eu deixaria a palavra aqui à vontade sobre, não sei se alguém... Bom, estão me pedindo o microfone, a chefe, tá? Acabou.